Oi crianças, tudo bem? Eu sou a Giovana. Eu sou o Pedro. E hoje a gente vai fazer um louvorzinho com vocês, beleza? E a música que a gente vai cantar fala sobre a bondade de Deus. Então vamos lá? E a gente vai cantar em várias línguas, tranquilo? Então vamos lá! Japonês. Shua subarashi, shua subarashi, shua subarashi, watashi no shu. Espanhol! Deus es tão bueno, Deus es tão bueno, Deus es tão bueno para mim. Deus es tão bueno, Deus es tão bueno, Deus es tão bueno para mim. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom, é tão bom pra mim, é tão bom pra mim. Muito bem! Foi no alto do monte que levantaram a cruz. Muita gente se reuniu para ver Jesus. Enquanto uns xingavam e diziam pra ele descer, ninguém entendia o que ele tinha vindo fazer. Me amou tanto assim. Jesus se entregou pra morrer por mim. Sentiu toda a dor que eu deveria sentir. Na cruz, Jesus me amou até o fim. De repente o céu escureceu e a terra tremeu. As pessoas viram que ele era o Filho de Deus. Ali sofrendo, Jesus declarou que tudo estava terminado, a força do pecado acabou. Ele conseguiu destruiu a maldição. A missão cumpriu, ele cumpriu, derrotou o mal e agora as pessoas
Muito bem, obrigada, crianças. Até a próxima. Olá, crianças! Eu sou a tia Jânia. Eu sou a Júlia. E eu sou a Giovana. E nós vamos contar hoje mais uma história de um dos nossos heróis da fé. E o nome do nosso personagem de hoje é José! Isso mesmo, José! José foi um dos 12 filhos de Jacó. Muitos filhos. Teve muitos filhos. Teve 12 filhos Jacó teve. E José era filho de Jacó com Raquel. Exatamente. A Bíblia conta que Jacó teve esses 12 filhos e que ele teve também uma filha que se chamava Diná. José era o queridinho de Jacó, seu pai. Por isso, os outros irmãos sentiam muito ciúme. E Jacó deu um casaco bem longo, bem bonito para José. E isso deixou os irmãos dele muito bravos, muito ciumados. E José também era muito dedo duro, muito X9 José, viu? E tudo que os irmãos dele faziam, José ia lá e contava para Jacó. E isso deixava os irmãos dele muito bravos. José falava tudo. Certa noite, José estava dormindo e ele sonhou que eles estavam colhendo trigo, ele e os irmãos. E ele sonhou que os irmãos se curvavam, os feixes de trigo dos irmãos se curvavam perante ao feixe de trigo de José. E aí os irmãos ficaram muito bravos e muito enciumados também. E falaram assim, você acha mesmo que vai governar sobre nós? Você acha mesmo? E aí, não acabou por aí. José teve outro sonho e ele contou novamente aos seus irmãos, né? E ele falou que tinha sonhado que o sol, a lua e as 11 estrelas se curvavam diante dele. E os irmãos ficaram ainda mais bravos. Pois é, os irmãos passaram a odiá-lo ainda mais por conta disso, né? José tava se achando mesmo, né? Vocês não acham? Ele tinha 17 anos, então ele tava se achando. Era o queridinho do pai, né? Sonhou que os feixes se curvavam, que as estrelas. Então José tava se achando. Mas aí, um belo dia, seus irmãos estavam cuidando dos animais. Sabia que Jacó, ele tinha muitas coisas? Tinha muitas vacas, muitos camelos, muitas cabras. Ele era rico, exatamente. E os seus irmãos estavam cuidando desses animais no campo. Então, Jacó falou o seguinte para José: filho, vá até o campo e veja o que os seus irmãos estão fazendo. E José imediatamente fez o quê? Com a sua capa bonita e longa, José correu para o campo para ver o que os irmãos estavam fazendo. Quando os irmãos de longe avistam José, falou assim: Lá vem o dedo duro. Lá vem o dedo duro, lá vem o sonhador. Vamos matar José. Coisa ficou feia pra José. Ficou. Vamos matar José. Vocês acham que os irmãos teriam coragem de fazer essa coisa horrível com o próprio irmão? Antes de José chegar, um dos seus irmãos, Rúben, falou o seguinte: não vamos matá-lo. Nós vamos jogar José dentro de um poço. O mais bonzinho teria jogado José dentro de um poço. Coisa que tava feia. Pois é. E assim eles fizeram. Pegaram José e jogaram ele dentro de um poço que não tinha água. Jogaram José dentro de um poço e José, então, ficou lá dentro do poço. Então, os irmãos de José avistaram mercadores e decidiram vender José. E assim eles fizeram. Venderam José por 20 moedas de prata. Foi assim que aconteceu. Eles então tiraram o casaco de José. Na verdade já tinham tirado antes de jogá-lo no poço, né? Eles então venderam José. José foi embora. Mas agora
Agora, os irmãos precisavam de uma desculpa para dar para o seu pai Jacó. Aonde estava José? Então eles tiveram uma ideia. Olha só, crianças, quando se faz uma coisa errada, depois tem que se fazer outras coisas erradas para encobrir o que se havia sido feito. Eles então pegaram a capa de José, rasgaram a capa dele, pegaram o sangue de um bode, sujaram a capa de José com esse sangue, levaram até Jacó e falaram o seguinte: olha, pai, o que aconteceu? Animais selvagens comeram nosso irmão e nós estamos aqui para te contar. Como deve ser. Muito triste. Sim, Júlia, Jacó deve ter ficado muito, muito triste. A Bíblia conta que Jacó chorou por muitos e muitos e muitos dias. Jacó, a Bíblia fala que os irmãos ainda queriam consolar o pai. E Jacó disse que ele estava com uma tristeza de morte. Nossa, que triste, hein? José então foi para o Egito e ele foi servir a Faraó. A mulher de Faraó ficou encantada por José. A Bíblia diz que José era um homem muito bonito, mas ele sempre dizia não. José era muito correto em suas atitudes, mas ela ficou indignada porque ele tinha rejeitado e ela era uma mulher muito vingativa. Então, ela armou toda uma cilada para José, mas ele continuou sendo um homem correto. Ele continuou tendo sonhos da prisão. E através desses sonhos, através das interpretações de José e desses sonhos, ele pôde ser o governador do Egito, um homem respeitado por todos. E acima dele só tinha Faraó. Mas, diferente do Egito, que havia muita fartura, houve muita fome na terra do seu pai e dos seus irmãos. Então, Jacó pediu para que seus filhos fossem até o Egito procurar comida. Quando José viu seus irmãos chegando no Egito, logo os reconheceu. Vocês acham que José queria se vingar de seus irmãos? Não, muito pelo contrário. Até um banquete José preparou para seus irmãos. Mas ele não só ajudou seus irmãos ali no momento, mas deu um jeito de ajudar a família toda, que estava bem longe. E eles conversaram, José e seus irmãos, eles riram e eles contavam várias histórias. José, ele amava ainda seus irmãos e ele havia perdoado todos eles por aquilo que eles tinham feito com José. E então, José quis que seu irmão e seu pai, seus irmãos e seu pai, fossem morar lá no Egito com ele para livrar eles da fome. Então, ele mandou buscar a família toda. E quando os seus irmãos e o seu pai chegaram até o Egito, José foi correndo de encontro a Jacó. Então ele se ajoelhou diante do seu pai e ele chorou muito. Uau, que história é essa de José, hein? Ele foi muito paciente mesmo em meio ao sofrimento. Ele perdoou seus irmãos e confiou em Deus. Exatamente, Júlia. Ele perdoou seus irmãos, ele confiou em Deus. José sabia da aliança que Deus havia feito com o bisavô dele, Abraão, com o avô Isaac e com o seu pai Jacó. José viveu 110 anos, mas antes de morrer, sabe o que ele fez? O que é? Ele deu uma ordem para que os hebreus, quando saíssem do Egito e fossem para a terra prometida, levassem os seus ossos. E durante 40 anos, o povo hebreu carregou os ossos de José pelo deserto. Incrível, né? Um homem de fé era José, um homem de fé. Tanto que nós podemos até fazer algumas comparações entre a vida de José e a vida de Jesus. Mas vocês sabem que nós podemos pensar várias coisas, né, Giovana, sobre José. Que José foi um homem paciente, Sim. teve um coração perdoador. José sabia o que Deus queria da vida dele. Mas José não era perfeito. Vocês lembram quando ele tinha 17 anos lá atrás? Que ele dedurava os seus irmãos? José não era perfeito.
mas ele procurava viver uma vida correta. Os seus irmãos, vocês lembram que eles tinham inveja de José? Lembra, Júlia? Lembro. Tinha inveja de José. Você, criança, já sentiu inveja de algum amiguinho, de algum brinquedo do amigo? Você já desobedeceu a mamãe? Você já sentiu raiva alguma vez de alguma coisa? Acho que muitas vezes, né? Isso é o pecado que há no nosso coração, assim como havia pecado no coração dos irmãos de José. Isso é pecado. A Bíblia fala que quando nós pecamos, nós ficamos distantes de Deus. Por isso que Deus, com seu amor tão grande, enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Nós não merecíamos que Jesus derramasse seu sangue. Não merecemos. Mas Jesus derramou todo o seu sangue e a Bíblia fala que quando nós nos arrependemos, quando nós pedimos perdão, Deus nos perdoa e aí nós podemos novamente estar perto de Deus. Jesus é o acesso ao Pai. Os jovens da nossa igreja, o nome deles é acesso, né, gente? É acesso, a falta de acesso, sim. É acesso, então. Jesus é o acesso a Deus. Então, se você quer ter acesso a Deus, você precisa crer em Jesus. Que Jesus é o único e suficiente Salvador, né? E a gente pode orar pedindo para Deus cuidar dos nossos corações. E a gente pode também ter a certeza de que tendo esse Jesus em nosso coração, nós nunca estaremos só, sabia, Júlia? Que mesmo que qualquer pessoa te abandone, Jesus sempre estará? Jesus sempre estará com a gente. Sempre. Memorizar o versículo, crianças? Tá lá em Mateus 6,12. Vamos lá. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6,12. Vamos de novo, crianças? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6,12. Aê! Então é isso, crianças, tá bom? Assim como José foi um homem incrível, nós podemos também ser crianças, homens e mulheres incríveis para a glória de Deus, tá bom? Um beijo, ótima semana, tchau! Começa agora o nosso Super Quiz! Qual é o nome do herói da nossa história? E o nome do nosso personagem de hoje é José! Por que os irmãos de José sentiam ciúmes dele? José era o queridinho de Jacó, seu pai. Por isso, os outros irmãos sentiam muito ciúme. O que os irmãos de José fizeram com ele? E assim eles fizeram. Pegaram José e jogaram ele dentro de um poço que não tinha água. Os irmãos de José avistaram mercadores e decidiram vender José. Por que os irmãos de José foram para o Egito? Mas diferente do Egito, que havia muita fartura, houve muita fome na terra do seu pai e dos seus irmãos. Então Jacó pediu para que seus filhos fossem até o Egito procurar comida.
José se vingou dos seus irmãos? Vocês acham que José queria se vingar de seus irmãos? Não, muito pelo contrário. Até um banquete José preparou para seus irmãos. Mas ele não só ajudou seus irmãos ali no momento, mas deu um jeito de ajudar a família toda, que estava bem longe. É isso aí, galerinha. Muito bem, vocês são demais. Semana que vem tem mais, hein? Tchau!